Você já pensou sobre o céu e o inferno? É um assunto muito complexo e que traz muitas discussões. Vamos saber um pouco mais? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Nenhum de nós gosta de pensar na morte, mas às vezes não temos escolha. O vírus se espalha, os hospitais ficam lotados e os sistemas ficam sobrecarregados. Nossas maiores preocupações, pessoais e nacionais, são pela sobrevivência. Mas para muitas pessoas, mesmo as saudáveis de outra forma, a crise levantou inesperadamente o espectro da própria morte, nossa companheira constante, mesmo que, na maioria das vezes, façamos o possível para ignorá-la. Existem mais de 2 bilhões de cristãos no mundo, a grande maioria dos quais acredita no céu e no inferno. Você morre e sua alma vai para a felicidade eterna ou tormento, ou purgatório no caminho. A grande maioria dessas pessoas naturalmente assume que isso é o que o próprio Jesus ensinou. Mas isso não é verdade. Nem Jesus, nem a Bíblia hebraica que ele interpretou, endossaram a visão de que as almas que partiram vão para o paraíso ou para a dor eterna. Ao contrário da maioria dos gregos, os judeus antigos tradicionalmente não acreditavam que a alma pudesse existir separada do corpo. Pelo contrário, para eles, a alma era mais como o sopro. O primeiro humano que Deus criou começou como um pedaço de barro. Então Deus soprou vida nele, Gênesis 2, 7. Adão permaneceu vivo até que parou de respirar. Então era pó em pó, cinzas em cinzas. A própria Bíblia hebraica assume que os mortos estão simplesmente mortos, que seus corpos jazem na sepultura, e não há consciência, nunca mais. É verdade que alguns autores poéticos, por exemplo nos Salmos, usam o misterioso termo Sheol para descrever a nova localização de uma pessoa. Mas, na maioria dos casos, Sheol é simplesmente um sinônimo de tumba ou túmulo. Não é um lugar para onde alguém realmente vai. Os judeus começaram a mudar sua visão com o tempo, embora também nunca tivessem imaginado um céu ou um inferno. Cerca de 200 anos antes de Jesus, pensadores judeus começaram a acreditar que deveria haver algo além da morte, uma espécie de justiça por vir. Alguns pensadores vieram com uma solução que explicava como Deus faria justiça, mas novamente uma que não envolvia felicidade perpétua em um céu acima ou tormento perpétuo em um inferno abaixo. Essa nova ideia afirmava que existem forças do mal no mundo alinhadas contra Deus e determinadas a afligir seu povo. Mesmo que Deus seja o governante final sobre tudo, ele abandonou temporariamente o controle deste mundo por algum motivo misterioso. Mas as forças do mal têm pouco tempo. Deus em breve intervirá nos assuntos terrenos para destruir tudo e todos que se opõem a ele e trazer um novo reino para seus verdadeiros seguidores, um reino de Deus, um paraíso na terra. Mais importante, este novo reino terreno virá não apenas para os vivos naquela época, mas também para os que já morreram. Esta visão da ressurreição vindoura dominou a visão do pensamento judaico nos dias de Jesus. Foi também a visão que ele mesmo abraçou e proclamou: o fim dos tempos está chegando. O reino terreno de Deus está próximo. Marcos 1, 15. Deus em breve destruirá tudo e todos que se opõem a ele e estabelecerá uma nova ordem na terra. Aqueles que entrarem neste reino terão uma existência utópica para sempre. Todos os outros serão aniquilados. Mas Jesus deu seu próprio toque à ideia. Ao contrário do que outros líderes judeus ensinaram, Jesus pregou que ninguém herdará o glorioso reino futuro, observando rigorosamente todas as leis judaicas em seus detalhes mais íntimos, ou seguindo meticulosamente as regras de adoração envolvendo sacrifício, oração e observância de dias sagrados, ou buscando a própria pureza, escapando do mundo vil e da influência contaminadora de outros pecadores. Em vez disso, para Jesus, a utopia terrena virá para aqueles que são totalmente dedicados aos ensinamentos mais difundidos e dominantes da lei de Deus. Simplificando, isso envolve amar a Deus acima de todas as coisas, apesar das dificuldades pessoais, e trabalhar diligentemente para o bem-estar dos outros, mesmo quando é extremamente difícil. E aí, o que está achando? Me conte algo que chamou sua atenção, ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar. No mundo antigo, seja grego, romano ou judeu, a pior punição que uma pessoa poderia sofrer após a morte era não ter um sepultamento decente. Jesus desenvolveu essa visão em um cenário repugnante. Os cadáveres dos excluídos do reino seriam jogados sem cerimônia na lixeira mais profanada do planeta. Jesus não disse que as almas seriam torturadas lá. Eles simplesmente não existiriam mais. Da mesma forma, Jesus diz que o reino futuro é como um pescador que puxa uma grande rede. Mateus 13, 47, 50. Depois de separar os peixes, ele fica com os bons e joga os outros fora. Ele não os tortura. Eles simplesmente morrem.
Ou o reino é como uma pessoa que colhe as plantas que cresceram em seu campo. Mateus 13, 36, 43. Ele guarda o grão bom, mas joga o joio na fornalha ardente. Estes não queimam para sempre. Eles são consumidos pelo fogo e não existem mais. E assim, Jesus esteve em uma linha muito longa de pensadores sérios que se recusaram a acreditar que um Deus bom torturaria suas criaturas por toda a eternidade. A ideia do inferno eterno chegou tarde na cena cristã. Desenvolvida décadas após a morte de Jesus e aperfeiçoada na pregação do fogo e enxofre que seguidores posteriores às vezes atribuíam ao próprio Jesus. Mas os tormentos do inferno não foram pregados por Jesus ou por seus seguidores judeus originais. Eles surgiram entre os convertidos gentios posteriores que não se apegaram à noção judaica de uma futura ressurreição dos mortos. Esses cristãos posteriores vieram da cultura grega e de sua crença de que as almas eram imortais e sobreviveriam à morte. 24 séculos depois, com todos os nossos avanços na compreensão de nosso mundo e da vida humana nele, certamente podemos pensar que tanto Jesus quanto Sócrates tinham muitas coisas certas. Jesus ensinou que, nesta curta vida que temos, devemos nos dedicar ao bem-estar dos outros, dos pobres, dos necessitados, dos enfermos, dos oprimidos, dos rejeitados, dos estrangeiros. Devemos ouvi-lo, mas Sócrates quase certamente também estava certo. Nenhum de nós, é claro, sabe o que acontecerá quando sairmos deste mundo de transitoriedade, mas suas duas opções ainda são as mais viáveis. Por um lado, podemos perder nossa consciência sem mais uma preocupação neste mundo. Jesus viu isso como aniquilação permanente, Sócrates como um sono profundo e agradável. Em qualquer um dos cenários, não haverá mais dor. Por outro lado, pode haver mais por vir, um lugar mais feliz, um bom lugar. E assim nisso, o maior mestre dos gregos e o fundador do cristianismo concordou nesta medida. Quando no final passarmos deste reino terreno, podemos de fato ter algo pelo que esperar, mas não temos absolutamente nada para ter medo. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!